Olá pessoal, me chamo Rodrigo Aglio, quero compartilhar com você a segunda parte de Palavras de Vida para a sua vida, para alguém que você ama. Gostaria que você compartilhasse essa mensagem se ela atingir o seu coração, os seus objetivos, os anseios da sua alma. Eu quero falar hoje sobre depressão, uma doença que tem destruído a vida de muitas famílias, muitas pessoas no Brasil, no mundo têm sofrido disso. E eu quero trazer dados aqui que vão te impactar, dados recém-divulgados da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, do IBGE, apontam conclusões que nós, profissionais da saúde mental, já observamos de perto nas clínicas e consultórios. Um crescimento significativo dos números de casos de depressão no Brasil. Segundo a pesquisa, 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença, um aumento de 34,2% de 2013 para 2019. Em alguns estados, como Rondônia, o incremento foi de 70%. Na Paraíba já são mais de 220 mil diagnosticados. No Espírito Santo, 350 mil. São índices alarmantes. A PNS traz outras informações interessantes. As regiões urbanas registram a maior prevalência de casos de depressão, 10,7%, enquanto nas áreas rurais o índice é de 7,6%. Estados do Sul e Sudeste têm 15,2% e 11,5%, respectivamente. De adultos com o diagnóstico confirmado de depressão, em seguida aparece Centro-Oeste, 10,4%, Nordeste 6,9% e Norte 5%. Quando analisamos os dados por sexo, as mulheres são as que mais sofrem de depressão, 14,7%, frente a 5,1% dos homens. Os idosos entre 60 e 64 anos apresentam a faixa etária com maior incidência, 3,2%. Ano passado, a OMS já havia apontado o Brasil como o país com mais deprimidos da América Latina, com 5,8% da população padecendo dessa doença. Mais à frente aqui, eu quero compartilhar com você o seguinte. Os novos números apresentados agora pela PNS são ainda mais preocupantes se levarmos em conta que a pesquisa é anterior à pandemia, quando casos de depressão e ansiedade cresceram significativamente. Meus jovens, minha querida, meu querido, estamos mediante uma pesquisa que foi feita antes da pandemia e os dados eram alarmantes. Imagina agora, com essa doença matando, destruindo, transformando a vida de famílias. Pessoas que hoje estão sofrendo por causa desses lockdowns que os governadores, os prefeitos têm feito por aí, onde você não pode trabalhar, onde você não consegue levar para dentro de casa o seu alimento, o seu sustento. Pessoas que têm sofrido porque o que era pouco se tornou nada. Então os dados vão ser mais alarmantes ainda. Porque a depressão, ela tem os seus gatilhos, tem as suas causas. Por exemplo, eu gostaria de compartilhar com você. O que causa a depressão? O que é a depressão? A depressão é uma doença psíquica crônica que tem sintomas de tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo, oscilações de humor. E o que causa a depressão? Uma perda, uma morte na família, divórcio, acúmulo de problemas. E um dos fatores primordiais para as pessoas hoje entrar em depressão e ter cuidado com isso é a ansiedade. Como as pessoas hoje têm ficado ansiosas para saber quanto que vai ter de dinheiro na conta para pagar as contas, ansiosas para saber se o futuro
vai reservar coisas boas para poder, pelo menos, se alimentar, dar de comer aos seus filhos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu quero compartilhar com você que há uns tempos atrás eu pensava que quem era cristão, quem era crente, quem era uma pessoa que tinha fé, não entrava em depressão. Eu julguei errado essa opinião que eu tinha sobre as pessoas. E de uns tempos para cá, fazendo uma pesquisa detalhada sobre depressão, pesquisando sobre profissionais da saúde, diversas matérias falando sobre depressão. E depois, o próprio Deus revelou a mim através da palavra que eu quero compartilhar com você. E no final deste vídeo, por isso que eu peço que você assista até o final, porque nós vamos dar algumas ferramentas para você não entrar em depressão. Mas eu tinha esse julgamento de achar que as pessoas que tinham fé não entravam em depressão. Mas aí eu quero compartilhar com você duas histórias hoje. E é primordial que eu não deixe de falar do nosso maior referencial de fé e também o nosso alvo a ser seguido, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo teve depressão? Irmãos, Jesus Cristo teve depressão. Quando ele estava ali no Getsêmani, no jardim, e ele pede aos seus discípulos para que orem com ele, e os seus discípulos acabam dormindo porque estavam muito cansados, mas Jesus Cristo estava sofrendo tremendamente, porque ele sabia o que esperava, ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia que ele ia carregar sobre os seus ombros não apenas uma cruz pesada, mas a pressão de todo o pecado da humanidade. Você imagina na sua mente um homem inocente, um homem que não tinha pecado, e ter que carregar o pecado de toda a humanidade, inclusive do seu filho que talvez ainda nem nasceu. Jesus Cristo suportou aquele momento dramático, aquela pressão, a opressão do pecado sobre a sua vida, ao ponto de suar sangue. É muito raro acontecer isso, mas quando acontece isso, a pessoa está totalmente deprimida, uma pressão muito grande sobre os seus ombros. Talvez você esteja hoje numa situação parecida com essa, de devendo às pessoas e você não sabe como pagar, e aquela pressão sobre a sua cabeça, seus ombros. Mas aí, querido, Jesus Cristo por um triz quase não pecou ali na cruz, ali no jardim do Getsêmani, quando ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Mas logo em seguida ele retoma o seu caminho e diz: mas que seja feita a sua vontade, ó Deus. Maravilhosa, né? Quero compartilhar ainda a história de Elias, um homem cujo Deus o levou num redemoinho, o arrebatou para os céus por ser um homem muito temente a Deus, usado poderosamente pelas mãos de Deus para fazer milagres tremendos no Velho Testamento. E a passagem que eu quero compartilhar com você encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 4, que diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhes: assim me faça os outros deuses e os outros tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida e se foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou no deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depois ele, lá à frente, depois que o anjo apareceu para ele, ele vai, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Quero compartilhar com você a história desse homem que fez um milagre quando enfrentou 450 profetas de Baal, a qual Jezabel, junto com Acabe, já havia mandado matar todos os profetas de Deus e somente restou Elias. E ele enfrentava duramente aquele rei e aquela rainha, porque ele falava a verdade, a palavra de Deus para aqueles homens, a qual ele profetizou que não haveria
sobre a face da terra chuva, água. E o povo viveu numa miséria tremenda, até o dia em que Deus falou através da sua boca que ia chover. Mas nesse episódio, Jezabel desejou, falou que ia matar ele, jurou ele de morte. E aquele homem, que havia enfrentado os 450 profetas de Baal, e numa oração pediu para que Deus consumisse o holocausto que estava sobre o altar. E veio fogo do céu e aquele milagre que todo o povo testemunhou. Aquele homem que era usado poderosamente para fazer milagres, se viu diante de uma situação em que ele teve medo profundo no seu coração. E ele foi para um lugar, esconder da presença de Jezabel. Depois o anjo veio, o alimentou, ele foi e caminhou por uma viagem longa de 40 dias e 40 noites pelo deserto até chegar ao monte de Deus no Horebe. E ali se escondeu numa caverna, porque ele desejou para si a morte. Ele entrou numa depressão profunda. Um homem que foi usado poderosamente por Deus, entrou numa depressão profunda. Então, irmãos, você hoje não julgue uma pessoa que é crente, uma pessoa que crê em Deus, que já foi usada por Deus diversas vezes para ministrar a palavra de esperança aos corações, e hoje se encontra numa depressão, deprimido, numa tristeza profunda. Porque se tem alguma coisa que a gente não pode explicar, é que algumas pessoas, não sei por ordem, alguns, inclusive psiquiatras explica isso, que algumas pessoas entram em depressão pelo simples fato biológico. Talvez por uma tristeza isolada. E não confunda deprimido com depressão. Você viver uma tristeza por uma perda de uma pessoa é uma coisa, mas você entrar em tristeza profunda por causa disso é diferente. Mas Deus foi e se revelou a Elias, e ele retomou a sua esperança, a sua fé, e continuou a fazer a obra de Deus. Quero dizer para você que hoje pessoas estão dando sinais de que estão entrando em depressão, e que você precisa identificar essas coisas e ajudar. A pessoa não pode se isolar, a pessoa tem que estar em comunhão com outras pessoas. Eu me lembro de uns anos atrás, de uma coisa que me marcou, me chamou a atenção, me entristeceu. Eu chorei copiosamente, porque eu já admirava a cantora Êxila pela sua conduta, pela sua postura, por ser uma serva fiel ao Senhor, pelas suas belas músicas. E no ano de 2016, no meado do ano, se não me engano, em junho, o filho dela mais novo, Mateus, de 17 anos, na época meu filho tinha 14 anos. Ele veio a falecer de uma meningite viral. E eu fiquei profundamente sentido com aquilo, porque um garoto que tinha tantos sonhos, tantos projetos, e de repente perde a vida tão jovem, e é filho de uma pessoa que era fervorosamente temente a Deus. E aquilo me chocou, porque eu fiquei imaginando o meu garoto, mas depois eu vi o testemunho daquela mulher, dizendo que Deus me deu, Deus tomou, seja glorificado o nome do Senhor. Ela fez exatamente como Jó fez. Ela exaltou o nome de Deus, porque ela tinha a confiança de que ele foi para um lugar onde ela vai se encontrar com ele depois. Tantas mães por aí que perdem seus filhos, ou filhos que perdem irmãos e pais, pessoas queridas, e que entram numa depressão profunda. Irmãos, não estamos aqui dizendo porque você não deva viver a sua tristeza, mas que ela não venha te derrubar, transformar a sua vida, porque a vida continua e a nossa vida aqui é passageira. Nós precisamos entender que existe algo que Deus está preparando para aqueles que o temem após a nossa passagem aqui nessa terra. A Eixa continuou sua vida, exaltando o nome de Deus, nunca deixando de amar o seu filho que ela perdeu. Então, queridos, eu quero compartilhar com você que, mediante a depressão que vem causada por causa da ansiedade em nosso coração, por causa dos problemas que acumulam sobre os nossos ombros, eu quero dizer para você 2 versículos importantes
Um primeiro encontra-se em Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim, Jesus falando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas estão querendo carregar todos os seus problemas sobre as suas costas, sendo que Jesus, na cruz do Calvário, morreu por todos os nossos pecados, que é o maior problema que o homem poderia ter. Esse pecado, gente, Jesus sofreu na pele, na cruz do Calvário, derramando sangue precioso. Então hoje o seu fardo é leve e o jugo que ele tem sobre você é suave, se você crê nele. Irmãos, eu quero compartilhar uma história para finalizar essa mensagem. Um homem havia perdido a sua esposa, né? Ele tinha divorciado do seu casamento e ele amava aquela mulher. E não bastasse isso, perdeu o seu emprego, tudo acumulou na mesma semana, e aquele homem sentiu uma tristeza profunda ao ponto de desejar que não tivesse nascido. E por meses ele foi enfrentando aquilo, porque a depressão ela faz isso, não é de um dia para a noite, é passos que vão sendo dados de tristeza, de angústia, de algo que vem incomodando a sua vida, o seu coração, em que você não se vê solução. E aquele homem para numa praça, num parque, senta ali e de repente ele toma a decisão: eu vou me matar. Não vale mais a pena viver. Todos esses problemas que eu tenho vivido, como vou solucionar? Não vale a pena mais. De repente vem um garoto, trazendo na mão uma rosa, uma flor murcha, sem pétalas, e entrega para ele e fala: moço, com um sorriso no rosto, aquele garoto entrega para ele: moço, olha essa flor. Sente o cheiro dela, moço, sente o cheiro dela. E aquele homem não querendo ser incomodado, porque ele estava numa decisão difícil, ele queria se matar, e aquele menino incomodando ele. No pensamento dele, ele falou: que esse moleque chato, não sai daqui, eu tenho muitos problemas, não preciso ficar dando atenção para ele. E aquele homem pensando assim: mas se eu não dispensar ele rápido, ele vai continuar aqui me incomodando. Então ele pega aquela flor, cheira, é muito cheirosa. Ele falou assim: é para você essa flor. E aquele homem não entendia porque que aquele moleque estava dando uma flor para ele toda feia, despedaçada, murcha. E ele começou a observar aquele garoto. E aquele garoto começou a sair, tateando pelo parque. E ele chega em outro lugar, pega outra flor e vai atrás de outra pessoa. Aí aquele homem percebeu que o garoto era cego. E ele pensou no seu coração: quem é mais cego aqui? O garoto que com aquele sorriso quer fazer o bem para as pessoas, demonstrando amor, ou eu que estou aqui mediante os meus problemas e quero me matar? Às vezes essa história é tão simples, ela vem denotar aquilo que nós precisamos na nossa vida, dar valor às coisas simples e que fazem sentido de verdade na nossa vida. Porque se estamos vivos com saúde já é um privilégio, já é um milagre. E quando você começa a reconhecer isso, você está dando os primeiros passos para sair da sua tristeza, do seu problema e da sua depressão. Porque assim como Jesus e Elias enfrentaram as suas dificuldades, foram exaltados por Deus sobremaneira. Quero ainda compartilhar com você aqui, quando você estiver passando por isso, existe ferramentas importantes para você sair. Eu quero compartilhar com você que em Salmos, eu gostaria de ler, se você puder na sua casa leia também, Salmos 126, do 4 ao 6 diz assim: faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Querido, quando eu estou triste,
quando eu estou deprimido, ansioso, querendo saber o que vai acontecer no futuro, eu faço 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com você. Eu falo com Deus em oração, eu deixo Deus falar comigo através da palavra e louvo a Deus ouvindo os seus cânticos, porque Deus habita nos louvores. Experimente fazer isso quando você estiver triste. Experimente e dê uma chance para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ah, mas a minha casa não tem como eu orar, porque a madrugada não tem coisa melhor para você estar a sós com Deus. No seu quarto, num lugar reservado, fala com Deus. Depois deixa Deus falar com você através da palavra. Escuta louvor, meu querido. Começa a substituir as músicas mundanas pelos louvores de Deus, pelos hinos espirituais. E você vai ver, tenho certeza absoluta, que você vai ouvir Deus falar com você. E vai te mostrar que ainda vale a pena viver. Saia da depressão. Saia, tira a ansiedade do seu coração. Lança sobre Deus todas as suas preocupações. Porque Ele tem cuidado de vós e tem estado no controle da sua vida desde o dia em que você foi formado no ventre da sua mãe. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.